Bom dia! Amanhã Mulher começa agora com a doutora Kátia Haranaka nos falando sobre os hormônios femininos e o envelhecimento da mulher. Qualidade de vida no nosso estilo de vida feminino. Olha que interessante. Nós temos diversos vídeos falando sobre estilo de vida e que isso vai culminar com uma qualidade de vida ruim ou não tão ruim. Eu quero excelente. Então, à medida que eu, Kátia, envelheço, eu aprendo mais como cuidar de mim. E é nesse aprendizado todo fica algo que eu preciso passar para vocês. Dá para ser feliz após a menopausa. Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. A cascata hormonal feminina, ela começa desde que nós nascemos, menina ou menina, mas principalmente quando nós, na adolescência, temos uma enxurrada de hormônios que vão dar os caracteres, de cintura, de mama, os caracteres femininos e masculinos. Mas aqui, hoje, nós vamos falar muito nesse envelhecimento, que o envelhecimento feminino ele acontece de uma forma diferente do masculino. Infelizmente, nós mulheres temos desde a primeira menstruação, a menarca, tá? Que culmina com o climatério, o meio da minha primeira menstruação até eu começar a envelhecer, que costuma ser aos 35 anos, nós temos uma denominação, menarca primeira, climatério que começa a partir dos 35 anos, e aí são 3 fases, aonde a primeira fase dos 35 anos é a chamada predominância estrogênica. Nós vamos ter muito mais estrogênios, estrona, estradiol, e vamos ter pouca progesterona. Isso já vão ocasionar os nossos sintomas de TPM, de mama fibrocística, mais tendência a formar cistos, nódulos na mama, de um inchaço maior, uma irritabilidade, uma falta de sossego. Quer dizer, esses são sintomas que acontecem no climatério. Primeira fase. Segunda fase é onde o nosso estradiol, essa predominância estrogênica, ela acabam-se os hormônios estrogênios, estradiol, estrona, estradiol e estriol. Quando acabam os meus hormônios femininos que me irritavam, nós denominamos menopausa, cessa a menstruação. E a terceira fase é onde diminui a testosterona. Então, nós sempre vamos falar em quatro tipos de hormônios: testosterona, estradiol, estriol, estrona e progesterona. Minto, 5 hormônios. Mas tudo bem. Quando eu quero que vocês entendam agora, a princípio aonde esses hormônios são produzidos e como é que o nosso estilo de vida, até escrevi aqui em laranja, estilo de vida ou estilo de morte? Nós viemos tendo um estilo realmente de vida saudável ou sem querer, não sabendo, nós provocamos um estilo de morte, entre aspas, né? Isso quer dizer, a gente sobrecarrega demais o sistema. Mas independente disso, vamos esquecer nosso passado, enfrentar o nosso presente, porque tudo tem jeito nessa vida, tá bom? No vídeo anterior até vocês viram, nós temos uma série de exames, de vídeos falando sobre o fígado, sobre a sua relação com os rins, sobre a sua relação com o sistema linfático, por que nós inchamos, temos celulite, ao mesmo tempo a gente tem uma dor de cabeça e a nossa função renal está prejudicada e a gente acha que é normal não beber água ou fala, né? Ai, tomo só 3 copos de água durante o dia. Quer dizer, assistam todos esses vídeos, mas de uma didática inicial que eu gosto sempre de fazer aqui no quadro, olha aqui, nós colocamos a cabeça e o corpo, aonde nós sempre vamos pensar em dois órgãos quando nós falamos de cascata hormonal. A cabeça, a hipófise comandando todo esse corpo. O órgão que liga a cabeça ao corpo é a região da tireoide. Por isso que nós também temos muito problema de tireoidianos hoje em dia, né? Porque a maior parte de nós
tem a cabeça em um local e o corpo se arrastando. O correto seria essas duas ligações, cabeça e corpo juntos, mas infelizmente o estilo de vida não está levando a isso. Mas vamos entender aqui. A minha cascata hormonal começa quando o meu cérebro emite um comando, hormônio FSH e LH, hormônios que vão estimular os nossos ovários. Às vezes do lado direito, às vezes do lado esquerdo, sempre é uma alternância de ovulação. Nós nunca ovulamos dos mesmos lados, né? Normalmente, nunca também é demais, mas normalmente é de um lado alternado. Esse óvulo libera os nossos 5 hormônios, testosterona, estrona, estradiol e estriol. Esses 3 hormônios, eles são denominados estrogênios, tá bom? E a progesterona. Mas nós também temos a glândula adrenal, que é a glândula que está acima do rim. Vejam os nossos vídeos sobre síndrome da fadiga da adrenal, que é bem legal nesse sentido, aonde a adrenal, ela também produz os nossos hormônios sexuais. Olha aqui, o DHEA, dehidroepiandrosterona, que é a base para produzir androstenediona, que é a base para virar testosterona, que vai virar os estrogênios, estrona, estradiol, estriol, que vai vir a progesterona. Então Deus, na sua sabedoria, Ele colocou duas centrais maiores produzindo os nossos hormônios sexuais, os nossos hormônios de bem-estar, nosso hormônio que a gente consegue ficar bem conosco mesmo. Então, a gente chama de sexual, né, de uma maneira mais leiga de falar, mas é os hormônios onde a gente tem uma convivência, porque viver, ser humano, significa ter uma convivência em comunidade gostosa, prazerosa, não é um atacando o outro, mas quando eu penso em prazer, eu comigo mesma, eu com a minha comunidade, eu preciso estar com esses 5 hormônios equilibrados. De uma forma geral, sempre o estrona eu não quero, né? Eu quero ele. O único momento que a gente vai gostar de um estrona é quando nós estamos grávida, e aí o estrona pode subir muito, porque cabe ao hormônio estrona produzir um órgão chamado placenta, o único momento onde uma mulher ela tem um órgão a mais do que todos os outros humanos é quando nós estamos grávidas, porque o estrona vai aumentar até o 59º dia de gestação para produzir a placenta. Fora isso, nós queremos ele praticamente zero, para baixo de 15 nanograma por decilitro no sangue. E, pasmem vocês, é um hormônio que infelizmente, na menopausa nós aumentamos a produção de estrona. A gordura também aumenta a produção de estrona, por isso que mulher menopausada e acima do peso, elas possuem mais chances de ter câncer de mama, de ovário, de endométrio, porque o estrona está relacionado a essa patologia. Então, estrona sempre baixinho. O restante não, a gente quer no nível excelente, de alto para excelente, tá bom? Estrona também, só para relembrar vocês, não é só obesidade, mas a vaca e o queijo são os alimentos que aumentam, queijo, iogurte, sorvetes à base de leite, que contém o estrona, e é por isso que ele é, como causador alimentar, o número 1 a promover câncer de mama, de ovário e de próstata. Esqueci, o hormônio feminino estrona, ele está relacionado ao câncer de próstata. Tanto homem quanto mulher. Aqui, se a gente falar de homem, nós estamos falando nos testículos, né? Então, no homem, o testículo, ele é o responsável pela produção dos hormônios sexuais, no caso aqui. Então, nós sempre temos uma reserva, a glândula adrenal ou a nossa testículo ou o nosso ovário. Mas olha que interessante quando nós pensamos no nosso estilo de vida ou estilo de morte. A glândula adrenal, que é a nossa glândula de relação com o mundo, é a nossa visão de mundo, quer dizer, como é que eu vejo o mundo, eu vejo com olhos bons ou eu vejo com ameaça, ele produz 4 hormônios, aldosterona, adrenalina, cortisol e os hormônios sexuais, que é essa cascata. Então são 4. Se eu viver uma vida com muita adrenalina, sempre não, eu preciso
correr o máximo, eu preciso beber muito, ter muita noitada, eu preciso de muita adrenalina para viver. Se você gastar muito a sua adrenal estimulando a adrenalina, estimulando o cortisol, não vai sobrar energia para a adrenal produzir os hormônios sexuais. É por isso que quem tem um estilo de morte como estilo de vida acaba sendo sexualmente não feliz e ao mesmo tempo muito agressivo em relação a esse sistema que a gente fala, né? Como é que é a minha relação com as outras pessoas? Chuta o balde, chuta o balde. Então, tudo isso influencia na nossa confecção. Normalmente, não é uma conta exata, mas normalmente a mulher produz 50% dos hormônios nos ovários e 50% na adrenal. Por isso que uma mulher estressada, ela sexualmente não é boa. Por isso que nós temos, a partir dos 35 anos, o que a gente chama muito assim de predominância estrogênica. Muita TPM, muita irritação. Mulher irritada, por que uma mulher está irritada? Porque 50% dos nossos hormônios vêm da adrenal. Homens, olha aqui, que não justo isso, né? Isso aqui é para as mulheres. Homens não, homens são 95% vem do testículo e 5% do adrenal. Por isso que um homem estressado, ele até tem uma boa relação de comunidade, ele consegue namorar a mulher dele. A mulher estressada não. Mulher estressada, imagina, namorar de jeito nenhum. Então, tudo isso que vai se perder, não. Nós vamos perder essa parte quando nós fazemos uma histerectomia. Quando nós retiramos o útero, quando nós fazemos uma laqueadura, aí demora um pouco mais, não dá para falar o tempo que vai ser de menopausa, né? Por falta de irrigação de sangue mesmo. Quando nós retiramos o útero, são 72 horas. 4 dias depois, você fica com todos os sintomas de uma menopausa. Quando nós fazemos laqueadura, esse tempo é variável, aí depende muito das irrigações aqui colaterais. Então, é interessante entender que nós perdemos isso, mas nós não perdemos a vida, porque nós temos a adrenal. Então, uma mulher na menopausa, ela precisa ter um estilo de vida realmente de vida e não um estilo de morte. É por isso que eu sempre falo, né, que o fato de completar 50 anos, 55 hoje, cada ano eu tenho mais sabedoria para saber o que eu vou comer, onde eu vou investir o meu dinheiro. Eu não vou comprar mais uma calça jeans, não vou comprar mais um tênis, não vou comprar... Não, peraí, eu tenho que investir em mim, que sou um corpo que perdeu os 50% da sua confecção hormonal e eu preciso contar que eu tenho um estilo de vida bastante interessante, bom para mim, sem me agredir com comidas, com bebidas, com estilo de vidas, né, de noitadas, isso e aquilo, para assim eu contar com os meus 50%. Então, eu ainda tenho 50%. O último item aqui é a gente entender isso. Nós somos pessoas que dá para a gente ter a nossa adrenal funcionante e dá para comprar o pouco que nós não produzimos. Tudo dá para ser feito. Bom, entendendo isso tudo, no próximo vídeo nós vamos passar como é que eu posso interferir para diminuir a produção do estrona com a suplementação de fitoterápicos, procurar um médico para fazer a modulação hormonal. Como é que funciona isso, né? Como é que eu, Kátia, faço a minha suplementação? Quer dizer, eu vou passar para vocês a esperança. Tudo tem esperança, mas começa com o seu estilo de vida. Melhora 50% da sua produção de hormônio. Estilo de vida e não estilo de morte. E agora a gente vai para um rápido intervalo e quando eu voltar vamos falar sobre o envelhecimento saudável. Não sai daí! Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892.
Olá pessoal! Na dica de hoje vamos falar sobre cabelos e eu quero te fazer uma pergunta. Como você protege suas madeixas? Você sabia que o sol, poluição, calor dos secadores e chapinha danificam seus cabelos? Pois é, se você não proteger os fios depois de lavá-los, eles vão sendo danificados aos poucos por todos esses agentes externos. É para evitar isso que a Dolce Rosa Profissional desenvolveu o BB Cream Absolute Protection, um leave-in poderoso que faz um tratamento que reconstrói a fibra capilar de dentro para fora, promovendo maior selamento da cutícula e protegendo também contra os raios UV. Sua formulação contém óleo de coco e um mix de aminoácidos, substâncias graxas que atuam como umectantes, reconstrutoras e antioxidantes, capazes de reabilitar a hidratação e reconstrução dos cabelos ressecados e fragilizados. Então, além de proteger os fios, facilita o pentear e a escova, deixa os cabelos super macios e ainda faz um tratamento de dentro para fora. Agora você já sabe, né? Sempre que lavar os seus cabelos, utilize o BB Cream Absolute Protection da Dolce Rosa Profissional. Tenho certeza que você vai amar. Voltei! Agora vamos continuar falando sobre o envelhecimento saudável e o preparo para a menopausa com a doutora Elisângela Chaves, médica geriátrica. Hoje iremos falar de como se preparar para a menopausa. A menopausa, assim como o envelhecimento, é um processo natural, inevitável na vida de todas as mulheres, que acontece em sua maioria entre 45 e 55 anos. Durante a menopausa, o corpo da mulher passa por muitas transformações, devido à cessação da produção dos hormônios, estrogênio e progesterona, que são responsáveis pelo encerramento da fase reprodutiva. Diante disso, é comum que o organismo sinta os efeitos dessas mudanças, que podem tornar essa transição bastante desconfortável e com grande impacto na qualidade de vida de muitas mulheres. Falamos que a mulher entrou na menopausa após 1 ano da última menstruação. O organismo cessa a produção dos óvulos, que antes eram liberados todos os meses desde a primeira menstruação. O que muitas pessoas desconhecem é que a menopausa não acontece de uma hora para outra, existindo um período de transição que pode se iniciar em até 8 a 10 anos antes, quando o corpo começa a apresentar alterações nos níveis hormonais. Esse período perimenopausa chamamos de climatério. E muitos são os sintomas ao longo desse período: dor de cabeça frequente, calor excessivo, sensação de mal-estar, dificuldades para dormir, alterações de humor, lapsos de memória, aumento da gordura abdominal, perda de massa óssea, redução de libido, redução da lubrificação vaginal. E diante de tudo isso, como você pode se preparar para a menopausa? Primeiro, agende uma consulta médica. Converse com seu médico, esclareça suas dúvidas e o momento ideal para iniciar um tratamento preventivo, de forma a amenizar os sintomas da menopausa. Avalie se há indicação de terapia de reposição hormonal. Não descuide da alimentação. Os alimentos considerados fitoestrógenos ajudam a diminuir a deficiência do hormônio estrogênio durante a menopausa, sendo eles a soja, a linhaça, a lentilha, grão de bico, frutas como amora e maçã, legumes e óleos como óleo de girassol. Os alimentos ricos em cálcio também devem ser priorizados para evitar a osteoporose, como a verduras de folha escura, legumes, brócolis, couve, agrião, o leite e os derivados. Crie a rotina de atividades físicas. Exercícios aeróbicos são importantes para auxiliar na manutenção do peso, visto que com as alterações hormonais há um ganho de peso, principalmente aumento da gordura abdominal. Também faça musculação, exercícios de fortalecimento muscular e ósseo. Mantenha horários regulares de sono, reservando 8 horas por dia para o descanso do corpo e da mente. E cuide da mente. A menopausa também afetará o seu bem-estar emocional. É importante trabalhar seu nível de estresse, ansiedade, pois podem piorar ainda mais os sintomas. Tente se preparar e encarar a situação de forma positiva. Muito interessante todas essas dicas, não é mesmo? Mas tem uma coisa que envelhece a pessoa, seja ela homem ou mulher. É quando ela passa anos da vida dela presa em um acontecimento da vida.
Mesmo quando é algo de muitos anos atrás, a pessoa não vira a página, não supera aquilo. E é exatamente sobre os encerramentos de ciclos que a terapeuta energética Camila Duran vai falar. Vamos conferir? A gente vai falar sobre encerramentos de ciclo. O que é encerrar o ciclo na nossa vida? Normalmente, a gente tem uma tendência a só parar para analisar quando chega no final do ano. E aí a gente esquece que o nosso encerramento de ciclo ele acontece o tempo todo. Então, ele acontece na hora que a gente está encerrando o nosso ano, ele acontece no momento em que a gente está passando o nosso aniversário, é um encerramento de ciclo. O final do mês e o começo do mês é um encerramento e um começo de ciclo. A semana, nosso dia, o tempo todo a gente está encerrando o ciclo, mas a gente não percebe. A gente acaba colocando que só encerra o ciclo no começo e no final do ano, né? Então a gente começa o novo ciclo dia 1º de janeiro e encerra no dia 31 de dezembro. Quando, na verdade, encerrar ciclos na nossa vida requer analisar sempre tudo aquilo que acontece na nossa vida. O tempo todo mudar isso. Então, qual é o propósito final de encerrar o ciclo na nossa vida? É trazer o aprendizado, é trazer as lições daquilo que foi feito, é fazer com que cada momento a gente compreenda e não fique naquela coisa de achar que nada mudou, achar que nada aconteceu. Se hoje você parar para olhar como você era 5 anos atrás, você é totalmente uma pessoa diferente. Se alguma coisa permaneceu de alguma forma, então você ainda não compreendeu qual que é o ciclo que precisa ser encerrado. E aí, para isso, se requer muita reflexão e também fazer perguntas do que é necessário trazer. Quais são os pontos ali que você não olhou? Quais são as soluções necessárias para encerrar um ciclo? Compreender melhor quando você encerrou um ciclo na sua vida. Alguns momentos, as pessoas elas saem da nossa vida e a gente não compreende. E aí é nisso que a gente precisa entender. Se alguma pessoa saiu da nossa vida, se alguma situação se encerrou na nossa vida, compreender que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. E agora está na hora de seguir em frente. E não ficar naquilo de chorar e ficar se perguntando 1000 vezes para entender melhor o porquê aquilo aconteceu. Quando eu digo aqui para você perguntar sobre as soluções de encerrar um ciclo, é trazer a consciência necessária do que se requer para acabar com aquele ciclo, aquele momento, aquele padrão. Agora, no momento em que você começa a usar a pergunta para compreender algo, de maneira que começa a virar uma tortura para você, isso já não é mais uma pergunta de um campo de expansão de consciência, de autoconhecimento. Então, assim, essa questão toda de você começar a se torturar para compreender as coisas sem trazer uma consciência, acaba virando uma coisa de entrar numa paranoia. E aí, ao invés de você encerrar de fato o ciclo, você acaba ali só pensando em várias coisas e não faz nada. E para isso, a gente precisa começar a compreender. Quando a gente faz uma pergunta para encerrar o ciclo e compreender, trazer consciência do que aquilo foi, e quando a gente está entrando num transtorno, quando a gente está entrando numa tortura. Então, vai percebendo o quanto é necessário trazer um entendimento do que é encerrar um ciclo na nossa vida. Então, assim, o que passou no seu mês? Como que você começa o seu mês? Como que você encerra o seu mês?
Como você começa seu dia? Como você encerra o seu dia? Como você começa o seu trabalho? Como que você encerra o seu trabalho? Isso são exercícios para você começar a compreender as coisas que você tem encerrado na sua vida. A partir do momento que você começa a colocar em pauta como você está começando o seu dia, como que você vai na hora do almoço, como que você está agindo na hora que está encerrando o seu dia, e aí a hora que você vai se deitar, você consegue compreender melhor como é encerrar um ciclo. Consequentemente, na hora que você estiver parando para realmente refletir, para realmente compreender as coisas que aconteceram ao longo da sua vida, as coisas que estão acontecendo ao longo da sua vida, você traz o entendimento de o que é de fato encerrar um ciclo, o que é de fato você compreender o porquê que uma pessoa saiu da sua vida, o porquê também a gente pode entrar aqui numa questão do próprio luto, que acaba sendo algo muito pesado, porque você em si não compreendeu que aquela pessoa que se foi, ela acabou de encerrar o ciclo da vida dela e ela fez a passagem dela. E aí a gente fica com o nosso interno todo embaralhado, todo inconformado, sem permitir que o ciclo se encerre de vez, né? Sem permitir que as coisas comecem a fluir de uma nova maneira. Tudo começa e tudo termina. Assim como são encerrados os ciclos, também são iniciados os ciclos. Então, o tempo todo está acontecendo em paralelo. Então, percebe, hoje pode ter alguém nesse momento que está morrendo. Ao mesmo tempo, tem alguém que está nascendo. Então, ao mesmo tempo que você está terminando um projeto, logo de cara, você também já está iniciando outro projeto. Percebeu como as coisas elas continuam? Você encerrou esse propósito, para daqui em diante você começar um novo propósito. O que isso trouxe para você? Foi o caminho que isso daqui trouxe para você e o que foi de grandioso que trouxe para você? E agora, qual é o caminho que você vai abrir? Qual é a nova grandiosidade? Qual é o novo caminho que você está abrindo para você? É assim que as coisas vão se encerrando, vão mudando. As mudanças são encerramentos e começos de ciclos. Cada ciclo na nossa vida faz parte de um aprendizado, faz parte de uma lição. Nem todo mundo compreende isso. E é por isso que a gente precisa trazer isso em pauta, para compreender melhor o que cada coisa está acontecendo. E compreender também que iniciar o nosso dia, encerrar o nosso dia, iniciar a nossa semana, encerrar a nossa semana, requer também parar para pensar, para refletir o que é trazer o novo. Então, sabe quando a gente põe uma reflexão no dia, quando a gente põe uma reflexão para a semana, quando a gente deseja uma boa semana ou um bom mês, a gente está iniciando um novo ciclo. E quando a gente para agradecer o nosso dia, para agradecer a semana, para agradecer o nosso mês, a gente também está encerrando o nosso mês e colocando a gratidão por tudo que já foi, permitindo para que logo em seguida seja iniciado um novo ciclo. Com todas essas dicas em prática, tenho certeza que vamos envelhecer super bem, com aspectos de juventude na alma, no corpo e também no espírito. Eu vou ficando por aqui, mas logo nos encontramos novamente com mais uma Manhã Mulher.